Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Seus e vou estar dando continuidade a essa introdução à mineração de processos e ao PM4Py. Queria começar nossa conversa falando um pouco sobre ferramentas de suporte à mineração de processos. Existem várias ferramentas disponíveis hoje em dia, mas a gente resolveu elencar 4 da que a gente entende que tem maior destaque no cenário atual. A primeira delas é o Prom. O Prom é um framework extensível que suporta uma grande variedade de técnicas de mineração de processos através de plugins. Se a gente desejar, a gente pode desenvolver plugins e integrá-los ao Prom. O Prom é uma ferramenta livre de custo e teve seu desenvolvimento iniciado pelo Will van der Aalst, uma das maiores referências em mineração de processos. A próxima ferramenta é o Disco, uma ferramenta poderosa que oferece uma excelente experiência em termos de usabilidade. É realmente muito fácil de utilizar. Ela foi desenvolvida pela Fluxicon, é uma ferramenta paga, mas oferece licenças acadêmicas. A próxima ferramenta é o Celonis. Atualmente o Celonis é uma das ferramentas mais completas em termos de Process Mining, pois ela oferece também diversas soluções para gerenciamento de processos que vão além de Process Mining. É uma ferramenta desenvolvida por uma empresa do mesmo nome, Celonis, e disponibiliza uma versão grátis da ferramenta de mineração de processos, o Celonis Snap. Por fim, a próxima ferramenta é um dos alvos desse curso, é o PM4Py. PM4Py é uma biblioteca na linguagem de programação Python e visa oferecer algoritmos de estado-da-arte em mineração de processos para que o público em geral desenvolva suas próprias soluções. Vamos dar início à nossa introdução ao PM4Py. PM4Py é uma biblioteca do Python desenvolvido pelo grupo de mineração de processos do Fraunhofer Institute for Applied Information Technology. O PM4Py suporta algoritmos de estado-da-arte em mineração de processos e se propõe a ser útil tanto na academia quanto na indústria. Aqui temos os links de referência para a documentação da biblioteca. Alguns conceitos importantes sobre a biblioteca. PM4Py trabalha com fluxo de eventos, ou event streams, que são literalmente sequências de eventos ou atividades que se comportam exatamente como um objeto de lista do Python. Temos também objetos do tipo log de eventos. Um log de eventos, por sua vez, é uma sequência de event streams, ou seja, uma coleção de traces, que são execuções de processos. O PM4Py mantém a ordem dos traces, permitindo a adoção natural de critérios de ordenação, bem como aplicações de funções lambda e filtros. Aqui nós temos os comandos para instalar o PM4Py. Preste atenção, dependendo do seu ambiente, o comando pode variar. Agora que instalamos o PM4Py, vamos começar a ver como manipular logs de eventos com a biblioteca. O PM4Py oferece uma interface simples de importação, exportação e conversão de logs. Os formatos de arquivo mais populares para armazenamento de logs de eventos são plenamente suportados, arquivos SHAs e arquivos CSV. Além disso, o PM4Py é compatível com dataframes da popular biblioteca Pandas do Python. Se um formato de arquivo é suportado pelo Pandas, ele é implicitamente suportado pelo PM4Py. Se os dados podem ser carregados para um dataframe do Pandas, o PM4Py pode trabalhar com eles razoavelmente bem. Nos exemplos abaixo, demonstraremos como realizar a importação dos arquivos SHAs e CSV e como converter esses arquivos para um dataframe do Pandas e posteriormente para um log de eventos do PM4Py. Antes disso, vamos realizar a importação das bibliotecas necessárias para o guia e vamos definir uma função que vai nos ajudar a exibir os logs de eventos. Para os exemplos contidos nesse guia, vamos utilizar os logs que estão nos arquivos runningexample.shas e logprojectsoftware.csv. Certifique-se que esses arquivos estão na mesma pasta contendo os scripts que serão executados. Vamos começar criando um objeto do tipo eventlog a partir do arquivo .shas. Vamos utilizar os métodos apply do objeto shasImporter, que foi importado na seção anterior. Em seguida, nós vamos exibir o objeto importado utilizando a função que também definimos na seção anterior. Aqui temos a importação do arquivo. O objeto que nós importamos tem 6 traces e em seguida temos todos os traces com suas respectivas atividades. O método apply do shasImporter permite que sejam definidos dois parâmetros: o variant, que define a variante do importador que será utilizada, e o parameters, que define outros parâmetros de escolha do desenvolvedor, como por exemplo o método de ordenação. Aqui temos um exemplo de importação do mesmo arquivo utilizando esses parâmetros. Podemos ver que o mesmo arquivo foi carregado, possui a mesma quantidade de traces, mas a ordenação agora é diferente.
Vamos ver agora como trabalhar com arquivos CSV no PM4Py. A primeira é converter o arquivo CSV para um dataframe do Pandas e trabalhar diretamente com esse dataframe, pois o PM4Py é plenamente compatível com esse tipo de objeto. A segunda seria ainda converter o dataframe para um objeto do tipo EventLog, similar ao que fizemos com o arquivo .chess da seção anterior. Aqui vamos usar o método readCSV do Pandas para importar o arquivo CSV para um dataframe. Uma vez importado, utilizamos a função convertTimestamp do Pandas para converter todos os campos data para o tipo timestamp. E em seguida realizamos a ordenação pela data. A partir desse momento já seria possível utilizar esse dataframe nos métodos do PM4Py. No entanto, para fins didáticos, vamos tentar converter esse dataframe para um objeto do tipo EventLog. Vamos utilizar o objeto logConverter com o método apply. A execução desse método aqui, diretamente, vai retornar um erro. Esse erro acontece pois nem sempre é possível para a biblioteca PM4Py identificar os elementos obrigatórios de um log de eventos no dataframe. Nesse caso aqui, a biblioteca não conseguiu identificar qual campo do nosso dataframe representa a identificação do trace. Nesse caso, Case Concept Name. Existem algumas maneiras de contornar esse problema. Vamos mostrar 3 delas aqui. A primeira seria converter o título da coluna do dataframe para o nome padrão reconhecido pelo PM4Py. No caso, estamos renomeando a coluna Case do dataframe para Case Concept Name. Quando fazemos isso, o logConverter funciona sem nenhum parâmetro adicional. A segunda seria utilizar a opção, o método formatDataframe do PM4Py para identificar dentro do dataframe todos os campos obrigatórios de um log de eventos. No caso aqui estamos identificando a coluna com o Case ID, o nome da atividade e qual o nosso timestamp. Quando fazemos isso, a conversão também é bem sucedida. Por fim, uma outra alternativa seria, no próprio método apply, passar um parâmetro identificando qual o Case ID. Mais uma vez, se fizermos isso, a conversão é bem sucedida. O método apply do logConverter, assim como o método chessImporter que vimos anteriormente, também possui 2 parâmetros, o parâmetro variant e parameters. O variant define o tipo de objeto para qual será feita a conversão, se um EventLog, EventStream ou um dataframe. E parameters definem outros parâmetros da realização da conversão. Todas as combinações desses parâmetros podem ser obtidas na documentação. O PM4Py também nos permite exportar nossos logs de eventos para arquivos chess e CSV. A exportação de objetos EventLog para arquivos chess é direta, bastando apenas passar o objeto EventLog para o chess exporter. Já a exportação para arquivos CSV é feita através de métodos da biblioteca Pandas, devendo ser convertido, se necessário, o objeto EventLog para dataframe. Aqui nós vemos 2 maneiras de exportar um arquivo do tipo, um objeto do tipo EventLog para um arquivo chess, através do chess exporter ou do write chess. O método foi executado, os arquivos foram criados. Aqui nós vemos como gerar um arquivo CSV a partir do log de eventos gerado a partir do arquivo .chess no nosso primeiro exemplo. O arquivo foi gerado.